Nós falamos, né, eu falei em um desses dias que por muito tempo a gente ficou assim, abismado. Olha que revelação tão grande, essa questão das células e discipulado, né? Isso parece que é tão novo, começou agora, as igrejas começaram a falar, nasceu a G12, nasceu não sei o quê, vários grupos, né, falando sobre célula, igreja em pequenos grupos, igreja nas casas. E aí eu conversando até com o pastor, falei, puxa, a gente vê tantos homens renomados falar sobre esse tema, e de repente o Espírito Santo me deu uma luz assim, né? Captei a vossa mensagem, amado mestre, e eu vi que em Atos, a igreja, a célula, ou o pequeno grupo, e o discipulado nasceram juntos, trigêmeos. Nasceram no mesmo dia. E só agora a igreja veio dar esse boom. Nossa, pequenos grupos, discipulado, mas eles nasceram juntos. Você vai lá em Atos 2, 46, diz que eles estavam no templo e nas casas. Célula e culto da celebração. E de casa em casa eles repartiam o pão, que nada mais é do que a comunhão, o discipulado, de conversar, de comer o pão junto, de comer, né, o pernil, essas coisas todas. Então, os três nasceram juntos. Então não é nenhuma novidade. Nós aqui focamos, né, a igreja, no modo geral, focou na celebração, em trazer as pessoas para os grandes templos, as grandes reuniões e tal. E Deus, nesses últimos tempos, começou a resgatar a igreja, né? Teve até um irmãozinho aqui que, um dia conversando, ele falou, não gosto muito desse negócio, pastor, de célula, de não sei o quê. Eu gosto mais da igreja tradicional. Eu falei, irmão, seja bem-vindo, a igreja tradicional é essa. É a igreja primitiva, a igreja nasceu em Atos 2. Até então não tinha igreja, era o povo judaico, eram os costumes judaicos, era dentro do costume judaico que Deus estabeleceu a aliança com o povo, ensinou o povo a adorar, mas era algo... como eu sempre falo na ministração, né, estranho. Uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar, aquela coisa tenebrosa. O cara entrava ali, não entrava no prazer de adorar, entrava com medo de morrer, era diferente. E aí Jesus veio, fez uma nova aliança. Ele subiu e disse, ficar em Jerusalém, vai vir o amigo, o parceiro, o conselheiro, o ajudador, chamado Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse e tal, e vai ajudar vocês nessa caminhada. Enfim, então eu queria passar para vocês nessa noite 7 princípios, 7 dicas na realidade, com relação a grupos, os grupos vida, a liderança de um grupo vida, né? 7 dicas que vão ajudar você a ser um bom líder, você que já é, você que deseja ser um líder de grupos pequenos, você que não deseja ser um líder de grupo pequeno, mas na tua vida como líder em algum outro departamento, departamento infantil, departamento da diaconia, de louvor, enfim. São dicas que vai te ajudar no modo geral, até para você ser um líder na tua casa, como uma esposa, como um marido, enfim. Algo que vai te ajudar. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter essa primeira parte com relação a treinamento, né, de todo, como eu falei, repetindo, todo primeira e terça do mês, divulguem isso, nós estamos mandando mensagens, mas continue divulgando, todo primeiro terça do mês é o momento de nós treinarmos, de estarmos revendo princípios, estarmos repassando aquilo que nós acreditamos, né? O MDA, essa sigla MDA, ela foi tirada, né? O próprio pastor Abe, ele nem mesmo menciona essa sigla, né? MDA, que é uma sigla que dizia Modelo de Discipulado Apostólico, né? O pastor Pedro não é ninguém, todo mundo já sabe, né? Que ele já falou de púlpito muitas vezes que Deus um dia falou, olha, anda com esses homens, caminha com esses homens, aprenda com esses homens, né? E nós temos aprendido com esses homens e vimos até a flexibilidade, né, do pastor Abe quando chegou no São Paulo. É uma outra realidade, eles foram buscar em Deus uma direção do que fazer aqui. Então, nós também estamos nos readaptando, porque os princípios que nós vimos e aprendemos são princípios bíblicos, é a Bíblia, né? Como eu disse, em Atos 2 está ali descrito, a igreja no templo, a igreja nas casas e a igreja no compartilhar, no caminhar junto, no dividir o pão, no partir do pão, né? Então isso é o princípio, é a base, é a estrutura de uma igreja que quer avançar e crescer. Então nós vamos repassar algumas coisas que realmente fazem
são relevantes na nossa vida e vai fazer com que a nossa igreja cresça, com que a tua vida cresça, o teu ministério cresça. E eu queria então trazer 7 dicas. Agora ela apareceu, né? Estava meio escondida. 7 dicas importantes para que você, como eu disse, que é um líder de grupos pequenos, que é um líder em algum ministério, que é um líder no seu trabalho, que é um líder na sua casa, vai te ajudar a crescer, né? Não é específico só para uma célula, um pequeno grupo, um grupo vida, mas é princípios que vão ajudar você a crescer. Primeiro deles, cuide da sua vida espiritual. Primeira coisa que você precisa, como um líder, como alguém que quer avançar, como alguém que quer crescer, quer desenvolver, quer chegar em algum lugar, é cuidar da sua vida espiritual. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então ele está dizendo aqui, Paulo aos Coríntios: olha, examina você mesmo, vê se está tudo certinho aí, porque você é templo de Cristo, você tem que frutificar, a não ser que já, como diz lá fora, a casa caiu, a não ser que já perdeu, já apostatou, que não é o teu caso nem o meu. Então Paulo está dizendo aos Coríntios: examine, né, se você permanece na fé, prove a vós mesmos, né, se realmente você está avivado, animado, se você está conectado, porque existem sintomas que mostram quando nós estamos fora. A gente já não tem mais vontade de orar, a gente já não tem mais vontade de fazer, a gente já consegue arranjar as desculpas para não ir, para não estar, não conta comigo, estou pensando e tal. Então, primeiro ponto, nós cuidamos da nossa vida. Olha que a Bíblia diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Temos um amigo, um conselheiro, alguém que foi enviado para estar conosco, e ele chama Espírito Santo. Ele está aqui, ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita mais na Avenida Celso Garcia, no templo de Salomão. Ele habita dentro de nós. Dentro de nós. Então nós podemos conectar com ele a qualquer momento, em qualquer cantinho, em qualquer lugar, dirigindo, no trem, fazendo o almoço, lavando a louça, lavando a calçada. Qualquer momento ele está conosco, e ele tem os segredos que nós precisamos. Você fala: puxa, o que será que Deus quer ouvir de mim? O que será que Deus espera de mim? Pergunta para o Espírito Santo. Tivemos o Veredas Antigas nesse final de semana, e é tão legal, eu já fiz, e quem fez também pode testemunhar, que nós somos levados a ouvir o Espírito Santo, a não depender de ninguém. O conselheiro, o facilitador, ele fala: pergunta para o Espírito Santo com relação a esse ponto na tua vida, o que ele tem para dizer. E parece coisa de conto de fadas, e você fala: você consegue, cada um da sua maneira. Ou vem um filme, ou vem uma lembrança, ou vem alguma coisa, ou vem uma palavra, e você consegue realmente entender que é aquilo que o Espírito Santo está falando para você. É muito legal. E você vê as pessoas testemunhando, falando e batendo, né? Puxa, é isso mesmo. E é muito legal. Por quê? Porque Ele está conosco. Olha o texto: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, Ele sabe, Ele é Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe tudo que Deus quer, Ele conhece o coração de Deus, Ele conhece as vontades de Deus. Eu já falei em uma das ministrações, não me pergunte qual, que eu já estou ficando meio velhinho, com a barba branca. Sei que eu falei em algum dia. O ministro de louvor Max Witt, 1900 e alguma coisa, eu trabalhava na rua com o carro e ficava ligado no rádio na Renascer o tempo todo. E aí ele veio para o Brasil fazer uma ministração numa conferência lá na Renascer. E um dia, no meio da conferência, começaram a gritar uma música que eles queriam ouvir. Aí todo mundo junto, o nome da música. E ele disse bem forte, assim, bem seco: silêncio. Aí deu aquele silêncio. Ele disse: antes de eu vir para o Brasil, o Espírito Santo já falou que Deus quer ouvir dos meus lábios. Eu não vim cantar para vocês. O pessoal ficou assim, né?
E aí ele começou a cantar, e no rádio você sentia a presença saindo ali no alto-falante, a glória de Deus invadindo o carro. E ele disse: eu não vim cantar para vocês, o Espírito Santo já falou que eu queria, que o Deus quer ouvir da minha voz hoje. Eu já perguntei para ele. Então, primeira coisa aqui, cuide da sua vida espiritual. E essa é a dica: preciso desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Se é Ele que conhece tudo, se é Ele que tem o caminho, se é Ele que tem a direção, então por que eu vou perder tempo? Por que eu vou tentar fazer do meu jeito? Por que eu vou bater cabeça? Por que eu vou me esforçar, carregar um fardo que não é meu? Eu vou dizer: Espírito Santo, nessa situação, o que o Senhor quer que eu faça? Ele vai dizer: faça isso. Se eu fizer, acabou. Vai romper, vai acontecer, porque é Ele que está dizendo. Agora, muitas vezes eu vou fazer o que eu quero, achando que é o melhor. Quantas vezes, pastor Eibe tem um exemplo disso. Quando ele colocou o pastor Sandro lá em Recife, que é o líder maior lá em Recife, muitos questionaram, porque ele era um dos, na visão deles todos, o menos provável. Tinha gente mais importante, tinha gente mais eloquente, tinha gente mais isso, mais aquilo. E Deus falou para ele: é o Sandro. E ele foi contra muitos. Hoje a igreja rompeu, ele é um dos mais renomados dentro dos pastores, porque ele ouviu o Espírito Santo. Então muitas vezes nos nossos olhos naturais a gente vai pensar uma coisa, a gente vai pensar, mas o Espírito Santo vai conduzir para outra. E qual vai dar certo? A que eu pensei ou a que o Espírito Santo me disse? Certeza foi essa que o Espírito Santo me disse. Então, primeira coisa, se você quer ser um líder que vai mudar a história do teu pequeno grupo, da tua igreja, da tua casa, do teu trabalho, da tua família, cuide da sua vida espiritual. Em primeiro lugar, é você em primeiro lugar. Você precisa estar edificado para poder edificar. Você precisa estar cheio para poder encher alguém. Como eu vou falar de algo que eu não tenho? Como eu vou dar aquilo que eu não tenho, que eu não possuo? Eu sempre falava nas ministrações de louvor: como eu vou levar as pessoas à adoração no momento de louvor, se eu nunca no meu quarto me ajoelhei e consegui entrar no Santo dos Santos? Eu não sei o caminho. Aí eu vou falar: eu adoro igreja, essa igreja não adora, igreja fria, gelada. Eu não sei o caminho, porque se eu sei, eu falo: vem comigo. E eu começo a adorar: vem Espírito, vem Espírito. O Espírito começa a vir e o pessoal vai junto comigo, porque eu estou indo, eu sei o caminho. Agora, se eu não sei o caminho, eu jogo a culpa para a igreja. O culto não fluiu porque a igreja estava gelada. Eu preciso saber o caminho, então eu preciso estar edificado. Primeiro ponto. Segundo ponto: para que eu seja alguém relevante, alguém que vai fazer acontecer. Eu pus muita informação aí, mas eu vou ler, irmão. Aqui ficou pequenininho, na minha tela estava bonitinho, mas aqui ficou muita coisa. Para economizar, não ficar muitos slides, eu pus tudo num só. Peça ajuda sincera ao seu discipulador. Alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui, muito importantes. O pastor Pedro, ele tem um zelo muito grande, e muitas vezes conversando, ele tem esse não é um medo, mas essa preocupação de não enveredarmos para coisas que já vimos que prejudicaram mais do que ajudaram. Trouxeram um peso, trouxeram uma escravidão, uma dependência. Então, nós vamos estar sempre falando de algumas coisas, mas sempre trazendo muito claro o que nós acreditamos. Então, você nunca poderá criar uma dependência mórbida em cima do seu discipulador. O que é isso? Uma dependência doentia. Que esse discipulador é o Deus sobre a minha vida. Que se não for a palavra dele, se não for a imposição das mãos dele, se não for isso, se não for ele orando por mim, nunca. Não caia nessa besteira. Lembre-se que o seu primeiro e mais importante discipulador, o principal, é o Espírito Santo. Ele sem dúvida é o seu maior discipulador. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, Deus usa pessoas para nos abençoar. Então nós não podemos tirar a importância dessa pessoa, deixar de honrar essa pessoa, de acreditar que essa é a pessoa que Deus colocou para caminhar conosco.
Essa pessoa vai saber tudo? Não. Essa pessoa tem todas as respostas? Não. Mas é um instrumento que Deus vai usar. Por quê? Porque Deus, Ele pode falar? Sim, Ele pode falar, Ele pode mandar um anjo, mas nem sempre vai acontecer assim. Isso é raro até nos dias de hoje. Deus vai trabalhar através daquilo que Ele trabalhou desde o começo. O discipulado, o acompanhamento. Quando a gente fala discípulos, a gente fala assim, coisa nova, isso que está... Não. Antes, no Velho Testamento, Elias tinha Eliseu. E assim, nós vemos cada um tinha o seu discípulo. Tinha alguém que caminhava junto. Depois Jesus aplicou isso em 12. E esses 12 cresceram. Depois Paulo foi levantado. E assim foi. E a gente vê esse princípio acontecendo até os dias de hoje. Então, nunca cria dependência mórbida em cima de alguém, de um homem. Lembre, ele é ser humano. A mensagem pode vir dos céus. Mas quando ela entra aqui, corre o risco dela dar uma contaminada com a nossa carne. Então, filtre. Esteja atento. Por isso você precisa conhecer a palavra. Porque um exemplo que eu gosto de dar, muito clássico, né? Que é bem assim, exagerado, mas é só para a gente entender. Se alguém vir e falar assim, Leandro, Deus mandou você abandonar a Cíntia porque Ele tem uma varoa valorosa para você. Você fala para essa pessoa, seja anátema, seja maldita essa palavra tua. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Como é que Deus quer separar? Se ele diz, aquilo que eu uni, nenhum homem separe. Aí Deus levanta alguém para dizer, não, mas eu quero separar. Ué, que Deus é esse que fala, não separe? Depois Ele mesmo fala, separe? Eu gosto sempre de brincar, né? Então eu tenho essa liberdade, que eu nasci lá na geladeira, e depois eu fui para a fornalha, e depois eu virei crente. Então eu nasci negócio bem gelado, aquela coisa toda. Se você espirrasse, o pastor já olhava torto. Será que ele deu um aleluia, glória a Deus? Não, eu espirrei, pastor, fica tranquilo. Aquela igreja bem tradicional, que não podia dar palma, não podia nem nada. Depois eu fui para uma pentecostal, que os demônios manifestavam, que arrancavam os bancos, levavam. E aqui eu, que era pequeno, ficava só com os olhos instalados assim, nem dormia de noite. Tanto demônio, tanto suricanta e tal. Depois, né, a gente vem o equilíbrio daquilo que a gente precisa ter, a palavra e o poder. Os dois têm que caminhar juntos. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Os dois têm que caminhar junto, né? Então, nós temos que estar atento. Por quê? Porque o homem é falho. Então, tudo que for falado tem que estar dentro da palavra. Então, não que você não possa confiar. Aí tem alguém que diz, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é bem assim. O resto do versículo fala, e faz desse homem, né, a sua palavra final, faz desse homem o seu Deus, faz desse homem a sua referência de tudo. Não. Não é que não pode confiar, é aquele que confia e faz do homem a sua única fonte de verdade. Então, se não for confiar, como que a Bíblia fala? Jesus diz, Paulo diz a Timóteo, olha, tudo que recebeste de mim, confia a outros homens idôneos. Nós vamos ver já o texto. Então precisa haver uma confiança. A igreja é feita em cima de confiança. O pastor Pedro confia em mim, que eu confio em você, e todo mundo confia no outro, e a gente faz o reino acontecer. Senão, a pessoa, ele orando com o olho aberto, outro fechado, desconfiando de todo mundo. Será que alguém vai me pegar, vai me bater, vai roubar o dízimo, vai dizer o quê, vai roubar o... Não, é uma confiança. Então, mais uma vez, peça ajuda sincera ao seu discipulador. Deus, o Espírito Santo tem que ser o seu discipulador maior. Você nunca pode colocar sua confiança total, mórbida, e aquela pessoa é Deus, não. Mas também, por outro lado, você não pode desmerecer aquela pessoa que Deus colocou para andar com você. Barnabé, ele foi o mentor de Saulo. E tudo que ele fez na vida de Saulo, ele fez com que Saulo se tornasse o grande Paulo. Ele foi um homem que não desistiu. Se você for ver a história, ele foi e buscou ele lá na casa dele, ele estava desanimado, ele que inseriu Paulo, todo mundo desconfiava, ele falou, não, Paulo está comigo. Ele se converteu sim, Paulo, vem comigo, Saulo, eu vou te colocar nas reuniões. O povo queria correr com medo, é armadilha. Não, Saulo falou, não, ele está comigo. E levou ele, não desistiu dele, até que ele começou a caminhar com as suas próprias pernas e se tornou um grande homem. Então, você vai ver na Bíblia que em todo tempo Deus fala isso. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Amai-vos uns aos outros, Romanos 12:10. Confessai os nossos pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Edificando uns aos outros, Tessalonicenses 5:11 e Romanos 14. Oremos uns pelos outros, para nós sermos benevolentes, fazemos o bem uns para com os outros, Efésios 4:32. Sujeitai uns aos outros.
Efésios 5:21. Então, o reino de Deus, como nós lemos no texto, fala que o corpo ele bem ajustado, com as suas juntas e medulas, cada um fazendo o seu papel. Então o reino de Deus é isso, é estarmos unidos. Eu sempre gosto de citar Gênesis 11, que a Bíblia fala que Deus fala: desçamos e confundamos esse povo. Por quê? Porque se eles continuarem assim, eles vão chegar no objetivo. Porque era um só povo, uma só fé, um só pensamento, uma só palavra. O único problema é que a motivação estava errada. Então, o que Deus espera é que haja unidade, união, é que eu cuide do outro, é que você cuida de mim, eu cuido de você. Isso é reino. Então, teve algum problema? Peça uma ajuda ao seu discipulador. No caso, se ainda não tem discipulador, aos pastores da casa. Se é mulher, procura a pastora Miriam, a pastora Rosaninha. Tem as pastoras. Se é os homens, procura o pastor Pedro, procura o pastor Fernando, o pastor Edson, o pastor Fábio. Mas se você já tem alguém que caminha junto, e a ideia é que nós vamos ajustar os nossos discipulados, já estamos trabalhando nisso, para que todos os irmãos que queiram estejam debaixo de alguém, sendo acompanhado, tendo um companheiro do caminho. Então não vai ficar solto, ninguém vai ficar sobrecarregado com muitas pessoas. Não, a gente entende que é para caminhar pelo menos uma pessoa para você ter junto. Terceira coisa: esteja crescendo no cuidado e na fé pela sua família. Nós acreditamos que a família é a base da nossa vida. Nós acreditamos que se nós não tivermos a família caminhando conosco, tem alguma coisa errada. Nós tínhamos um irmão aí que deu muito trabalho nessa questão, dizendo que família é família e ministério é ministério. Eu tenho um chamado pastoral, mas eu não tenho um chamado para cuidar da minha família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Opa. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, ou pior do que o incrédulo. Então, você quer ser bem sucedido? Cuida da sua família. Nós aprendemos isso. É como existe uma ministração, se você procurar na internet, ganhar o mundo sem perder a sua casa. Nós aprendemos que a prioridade é ganharmos a nossa família, temos a nossa família conosco. Não podemos investir. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, a gente ouvia muito disso quando eu era dessa igreja pentecostais. Chegava aquelas irmãzinhas do coque, com os filhos, tudo. Infelizmente, hoje ainda, você vai na cadeia, 90% é assim. São filhos de missionárias e não sei o que lá, que estão no crime. Porque foram ensinadas que Deus era acima de tudo. Mas o Deus simbolizava o ministério, os afazeres. Não Deus, sim, Deus é acima de tudo. Meu relacionamento com Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas o meu ministério ele está abaixo da família. Mais importante do que o ministério é a família. E foram ensinados ao contrário, que Deus era intrínseco, estava junto com o ministério. Então, em nome de Deus, ia para a igreja às 9 horas da manhã, voltava às 9 horas da noite, deixava o marido sem comer, filhos andando pelado na rua, com o nariz correndo, porque Deus mandou. E ai de alguém que fosse falar: estou fazendo a obra. E aí você vai na cadeia, 90% dos que estão ali, a mãe é missionária, é evangélica, de igrejas que realmente não entenderam que a família é um ponto principal. Lá atrás, se um dia, por exemplo, pastor, domingo ganhei um título de um clube, vou pegar uma piscina com a minha esposa, meus filhos, tudo bem? Se falasse isso lá atrás, na hora já dava aquela engrossada na voz, aquela isso é pecado, irmão, é pecado. Você vai arder no quinto do inferno. Onde já se viu deixar de vir no culto de domingo para ir numa praia, num clube? Não é pecado. É um tempo, você vai tirar um tempo de qualidade com a tua família, investir. Então, não que isso se torne uma rotina, todo domingo. Aí você fala: Deus mandou eu ir todo domingo na praia para estar com a minha família. Aí já também o negócio entortou. Mas você precisa ter um tempo. Às vezes, né? Marcou-se algo no mesmo dia e a família marcou primeiro um churrasco no dia que vai ter. Pastor, infelizmente eu não posso estar, porque a minha família marcou e eu preciso estar ali para
abençoar minha família, para estar junto. Não tem pecado nisso nenhum. Você vai ser muito mais útil lá, levando a palavra de Deus, sendo referência, mostrando, olha, eu abri mão de estar e estou aqui com vocês, tal. Do que falar, não, eu vou para a igreja, não vou me misturar com essa gentalha. Mamãe, gentalha. Então, você precisa investir na tua família. Não adianta ganhar. Já pensou você entrar lá, fulano, ciclano, e os seus não entrar naquele grande dia? Que triste. Então, quais as dicas aí? Faça o seu culto familiar. Priorize um tempo de qualidade com a esposa, com seus filhos. Traga a sua família para perto no ministério. Encaixa ela. Graças a Deus, durante todo esse tempo da minha vida, a Rebeca só dormia melhor no púlpito, com o som da bateria, com o púlpito tremendo. Parava a música, ela acordava. Porque era no Moisésinho, no ensaio, para cima e para baixo. A Joana cantava comigo também. E era no Moisésinho, para lá, para cima e para baixo. Depois nasceu a outra, para baixo. Fernandinho, com 3 anos, tocava bateria no culto comigo, oficial, culto de semana. Não tinha baterista na semana. Ele, senta aí, filhão, desce a baqueta. E nós fazíamos ali o culto. Então, traga para perto. Não é estorvo, não há nenhuma barreira. Você pode, deixa a criança só à vontade. Já diz a canção, deixa o menino rodar. Então, deixa. Às vezes faz um barulhinho, mas é um barulho santo. Deixa brincar, deixa estar ali no meio da família, estar aqui recebendo a palavra de Deus, ouvindo. 4º ponto que eu queria deixar com vocês, para a gente ganhar tempo aqui. Seja fiel no seu TSD. O que é TSD? Na igreja Maná, o pastor Jorge Tadeu, o apóstolo Jorge Tadeu, falava PDC. É a preparação diária do cristão. Para nós aqui, nós pegamos essa sigla, TSD, tempo a sós com Deus. Então invista no seu tempo a sós com Deus. O segredo para você vencer na vida não é nunca falhar, e sim nunca desistir. Então invista o tempo, comece a desenvolver um tempo com Deus. Está dependente de Deus, está falando com Deus, colocando a tua vida diante do Senhor. Se você de repente no caminho cair, levanta, sacode a poeira, fala com Deus, pede perdão, se arrepende e continua. Não se envergonhe, porque a Bíblia fala que isso é a nossa tendência mesmo. A tendência do homem é cair, mas se cair, levante-se e continue. Então o seu tempo a sós com Deus é isso, é você desenvolver uma amizade. Se você conseguir ser fiel no período de 21 dias, você determinar, em 21 dias eu vou acordar todo dia 15 minutos mais cedo, para ter o meu tempo com Deus a sós, fazer minha oração, tal. Depois de 21 dias, isso é um estudo, isso já começa a ser um hábito, isso já fica dentro de você. E aí você não vai ter mais dificuldades. Os primeiros 21 dias são mais difíceis, mas você vai fazer um propósito. Senhor, eu vou até o fim nisso aqui. Se você aguentar 21 dias fazendo aquela mesma coisa, no mesmo horário, tudo certinho, aquilo se torna um hábito. E aí vai ficar mais fácil. Você vai começar a desfrutar de algo com Deus. E nesse tempo seu a sós com Deus, lembre de orar. Aqui no caso pelas suas ovelhas, mas pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu grupo. Então seja fiel, querido. Aprenda, desenvolva essa ferramenta chamada TSD, tempo a sós com Deus. É um hábito que você vai de entregar os seus primeiros minutos para Deus, invocando, dizendo, é o seu dízimo ali, dizendo, Senhor, estou dando a minha primeira hora do dia, meu primeiro momento, meus primeiros 15 minutos. Depois você aumenta para meia hora, e você vai aumentando, aquilo vai te dando um prazer, você vai aumentando para uma hora e pouco, e vai tendo experiências. Eu já contei, a esposa, a Andréa Uber, ela conta, o pastor Eibe, ele tem um tempo a sós com Deus aí das 7 da manhã até meio-dia, direto, ininterrupto, mais ou menos. E ele não atende telefone, ele não faz nada. E um dia deu meio-dia, ele não saiu. E a mulher falou, a esposa falou, acho que ele perdeu a hora. Eu vou lá chamar ele, já está na hora do almoço. Quando ela entrou no quarto, havia uma nuvem espessa da glória de Deus, que não dava para ver, como se fosse uma neblina branca. E ela teve que ir tateando com o pé assim, e daí ela esbarrou. E ela viu que era ele, ela baixou, e ela disse, ei, baby, tudo bem?
Aí ele, sim. Quando ele levantou, ele falou, que isso? Ela falou, não sei, é a glória de Deus. Já deu meio-dia e você não saiu. Ele falou, estava aqui numa presença tão grande, falando com Deus, que eu nem vi. E a glória... Então foi ela que falou, testemunhou. Não foi nem ele para se vangloriar e tal, mas ela deu um testemunho falando, eu entrei e a glória de Deus estava naquele lugar. Então nós precisamos aprender a desenvolver. Nós tivemos em Marília, né, um tempo de imersão lá, num seminário que tinha lá em Marília, que também o pastor ele tinha essa pegada de oração e grandes coisas Deus fez ali. O ministério de jovens deles era poderoso por conta que eles tinham aprendido a buscar a Deus ininterrupta. Tinha um dos pastores lá que era 8 a 12 horas ininterruptas na presença do Senhor. E Deus trazia revelações, Deus fazia coisas tremendas. Então nós precisamos aprender a desenvolver isso. Quanto mais perto de Deus, mais coisas tremendas nós vamos ver. Quinta coisa, com a ajuda do Espírito Santo e dos seus auxiliares, garanta que todos estão sendo bem cuidados. Isso é algo que nós aprendemos bastante. O cuidado. Nós vemos Jesus falando do cuidado das ovelhas. Nós vemos o Jesus falando do cuidado daquele homem que tinha 99 e ele descobriu que uma estava perdida. Ele deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida, porque ele não queria que nenhuma sequer perdesse. E como ele soube? Aí a gente vai lá ver a história. Quando você solta os animais, seja boi, seja cabra, é um portão grande e sai todo mundo de uma vez. Quando você vai pôr para dentro, é um portãozinho que eu esqueci o nome, que vai passando um por um e você vai contando. Então um por um vai passando ali. E aí ele viu que não tinha 100, faltava uma. Isso é cuidado. Isso nós aprendemos. Fechar a porta de trás. Nós já vimos muito essa frase. Vamos fechar as portas de trás. Qual que é a porta de trás? É a saída secreta. Quando a pessoa chega na igreja, ela chega toda eufórica. Nossa, que igreja maravilhosa. Eu amei essa igreja. Ai, é aqui que eu quero ficar. Ai, 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 minha família, todo mundo amou essa igreja. E como sai na porta de trás? Começa por alguma coisinha se chatear, uma palavrinha que foi dada, às vezes uma inverdade, às vezes usa-se o nome do pastor, porque o pastor não gosta disso. E o pastor nem está sabendo. E a pessoa traz uma ideia. Puxa, a gente podia fazer isso. Psh, nem fala perto do pastor, porque ele detesta isso. E aí a pessoa vai, puxa vida, tal. E aí a porta de trás é aquela. A pessoa sai devagarinho. Aí passa 3 meses, 4 meses. Cadê fulano? Puxa, agora que eu lembrei. Eu nunca mais eu vi. E agora, quem será? Aí quando você vai atrás de fulano, fulano já se perdeu. Quando vai para outra igreja, glória a Deus, amém. Mas às vezes você perdeu. Às vezes está fora, voltou a beber, voltou a fazer as coisas erradas, separou da esposa, deu um rolo, bagunçou, pediu as contas, brigou no serviço, foi mandado embora, está depressivo e tal. E às vezes foi por conta do quê? Que a gente não cuidou. Abre aspas, existem pessoas que também não querem ser cuidadas e já sai mesmo. Aí não quer, aí não é. A gente está livre desse sangue, como diz lá o Pilatos. Então, sexto, com a ajuda do Espírito Santo e dos nossos auxiliares, comece a verificar quem deve. É aí que eu entro na questão do discipulado que nós estamos falando. Nós estamos já nos preparando para criar essa rede novamente, do cuidado, daquilo que a gente aprendeu, com muita seriedade, com algo que a gente aprendeu chamado dedo no pulso. Não pode estar acelerado demais, também não pode estar morrendo. Dá um pulso a cada 1 minuto, tum, vai morrer. Não, tem que estar na batida certa. Então, o discipulado ele não pode ser imposto. Você vai caminhar com fulano, com ciclano, senão você está fora da visão, não sei o quê. Não. Também precisa ser sondado. Antes de você se apresentar, na conversa, você fala, puxa, eu acho legal. Fulana se identifica com fulano. Será que dá? Liga. Aí você pergunta, querido, a gente está querendo pôr alguém para estar caminhando com você, para vocês estarem caminhando juntos e aprendendo. O que você acha de fulana? Nossa, é minha amigona. Puxa, vai ficar muito feliz. Aí você vai na outra pessoa, fulana, o que você acha de vocês estarem caminhando? Nossa, é tudo que eu queria. Eu acho muito, eu sou apaixonado por fulano. Então sim, aí você vai falar, então, que tal a gente oficializar isso? Vocês caminharem juntos? E estarem desenvolvendo aí, uma ajudando a outra a crescer e tal. Então é isso. Ouça cuidadosamente o desejo de cada parte. Procure ser flexível. A gente tem que aprender. Sabe por quê? Que nem eu falei, o seu maior discipulador é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo.
Você nunca vai estar pronto, com o seu fio prontinho para cortar a cabeça do capeta, se você não tiver uns atritozinhos, que é isso que fala com ferro, sai faísca, né? Você bate um ferro no outro, a faca vai ficando afiadinha, passa um fio de cabelo assim, ela corta no meio. Se for muito maneiro, muito tranquilo, ninguém briga comigo, ninguém fala nada, não dá, você não cresce. Quando você fala, Senhor, eu quero aprender a amar mais, o que o Senhor vai fazer? Botar uma tranqueira perto de você, para você desenvolver o amor. Mano, fala, Senhor, me dá paciência. Então eu vou pôr alguém que vai cutucar a sua paciência, porque você vai desenvolver. Você fala, Senhor, me dá mais paciência, e está tudo tranquilo, você não precisa de paciência, está tudo bem. Agora, para desenvolver a paciência, Deus vai colocar alguém que vai provocar, aquele encardido, que vai cutucar. E você vai ter que respirar fundo, contar até 10, quantas vezes for preciso e tal, até que você fique bom nisso. Então, o discipulado, ele não vai ser mil maravilhas. Sempre vai ter, em todos os relacionamentos, relacionamento com pai, com filho, com esposa, esposo, filho e filha, marido e mulher, tudo, em todo, quando se falou, até o seu relacionamento com o espelho, às vezes você briga com o espelho. Não tem ninguém, você olha para o espelho e fala, e aí, mano, até quando? Você vai ficar nessa? Você briga com o espelho. Então, imagina. Só que nós temos que ser maduros o suficiente para entender. Como eu falei, se nós soubermos cada um no seu lugar, que o meu discipulador não é Deus, e eu, o discipulador, não sou Deus na vida da pessoa, eu sou alguém que vai ajudar essa pessoa a encontrar Deus, a estar mais perto de Deus, a conhecer Deus. Como? Através da palavra, né? Eu vou levar essa pessoa na palavra, eu não vou nutrir essa pessoa naquilo que eu acho, nos conselhos, naquilo que... Eu sempre gosto de falar, né, dessas três, se eu lembrar agora, eu sempre esqueço. Palavra, conselho e quem já ouviu falar, me lembra aí que eu esqueci. Eu vou falando já lá, eu lembro. Não, então, essa é a primeira, palavra, conselho, e eu esqueci o outro agora. Opinião. Aí, pastor ouviu falar em algum lugar. Então eu não posso confundir a palavra de Deus e fazer a minha opinião no mesmo peso da palavra de Deus. Por exemplo, um exemplo clássico, para ficar bem claro. Pastor, eu vou casar com fulano, e ele não é crente. Palavra de Deus. Não precisa nem os outros dois. Querida, a Bíblia diz, não se ponha no jogo desigual, vai dar problema, não vai dar certo. É Bíblia. As outras duas partes eu não preciso nem entrar. Agora, pastor, eu vou casar. É homem de Deus? É homem de Deus. Meu conselho, irmã, eu estou sabendo que você está no último ano da faculdade. Você não quer concluir a faculdade? Vai ficar puxado, não é legal. Meu conselho, termina a faculdade esse ano, casa ano que vem. É um conselho, que é um conselho bom, vai ajudar. De repente ela vai se perder, vai perder a faculdade. Ela fala, não pastor, pode deixar comigo, eu garanto, eu vou casar, vou fazer a faculdade, tudo eu consigo. Amém, querida. Agora, opinião. Irmã, não tinha outro mais bonitinho? Eu, por mim, não casava com esse bichinho feio, não. Aí ela fala, para mim é a coisa mais linda, pastor. Então é a minha opinião. Ela acha lindo, eu acho feio, mas isso não... Agora eu chegar para a pessoa e falar assim, Deus mandou dizer para não casar. Por quê? Por dentro eu estou falando, porque ele é feio. Mas por fora eu falo, porque Deus mandou. E você precisa obedecer a Deus. Olha, aí já dá aquela enfeitada, suri. E a pessoa fala, não vou casar. E às vezes está perdendo o homem da vida que Deus preparou por conta de... Eu já aconselhei casais que são casados hoje, porque Deus mandou casar. Eles não tinham afinidade nenhuma, mas Deus mandou através da profeta. E hoje é um pé de guerra, é uma coisa de louco. Alguns que já nos separaram. Então, eu preciso ter essas três coisas bem claras: palavra de Deus, conselho e opinião. Opinião, a pessoa pode acatar ou não. Conselho, se for bom, a pessoa pode acatar. Agora, a palavra de Deus não tem como questionar. É sim ou não. Deus falou, está falado. Então eu preciso entender isso. Isso vai acontecer como? No tete a tete, não é um anjo, meu. Se você está esperando um anjo em tudo que você for fazer, vir aqui embaixo para falar com você. Não foi nem assim com os homens de Deus, era uma hora ou outra, esporádico. Então é através de quem? Do seu companheiro. Pode ser através do púlpito, mas normalmente através do púlpito é a palavra geral. É o alimento para a semana, é aquilo que vai... Agora, os pormenores vai acontecer ali no seu...
às vezes não tem um discipulador ainda, mas no pastoral, no amigo, naquela pessoa mais chegada, você solta uma palavra, ela te retruca com outra, dizendo, olha, não é bem assim e tal. E aquilo vai construindo, você vai aprendendo, você vai tirando o seu discernimento. Se for palavra de Deus, você vai acatar de primeira. Se for conselho ou opinião, você pode até falar, vou ver, irmão, legal, gostei, vou ver aqui, vou pôr na balança e vou ver. Mas nunca tomar isso de primeira. A Bíblia diz que por 2 ou 3 bocas se confirmará toda a palavra de Deus. Então você recebeu algo de Deus? Se for de Deus, tem que vir mais 2 confirmações pelo menos. Então não se desespere. E normalmente, tudo que for vir da parte de Deus, vai vir para confirmar aquilo que Deus já pôs dentro do teu coração. Então Deus falou, você vai ser um grande pregador. Eu estou te levantando, filho. E aí você põe a dúvida, será, Senhor? Aí Deus vai levantar alguém dizendo, querido, eu estou aqui para dizer que Deus está confirmando aquilo que Ele já pôs no teu coração. Ele me mostrou que Ele falou contigo, que Ele quer te levantar como um grande pregador. Então, vai se preparar, faz um seminário, vai estudar, porque Ele quer te usar. Mas você precisa ter bagagem, você precisa estar preparado. A Bíblia diz que o obreiro tem que estar preparado. Então, vá buscar. E aí depois Deus vai levantar outra pessoa, vai fazer a mesma. Não vai levantar outro para dizer, não, Deus, você é cantor. Depois o outro vai levantar, Deus, você é porteiro. Que Deus bagunçado é esse? Ou é uma coisa ou é outra. Então tudo que Ele falar vai vir de acordo com aquilo que Ele já botou aqui. A profecia vem para confirmar aquilo que Ele já colocou dentro do teu interior, dentro do teu coração. Então esteja atento, Deus pode usar o seu discipulador. E a gente aprendeu com o Luciano Subirá que não precisa ter grandes movimentos. Eu não preciso me conectar, fazer toda aquela coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu posso falar assim, olha, querido, há uma impressão no meu espírito com relação a tal coisa. Bate o que eu estou falando com você? Bate. Então, deixa eu te entregar aqui, ó. Isso. Foi o que Deus colocou. Se bateu com o que que Deus está falando direto com você, amém. Guarda aí. Se não bateu, amém, irmão. Nós estamos crescendo juntos e vamos chegar lá. É assim. Simples. E para fechar, é a sua responsabilidade supervisionar e pastorear o membro que está próximo de você. Por isso que a Bíblia fala, por isso que a gente aprendeu essa questão de estarmos unidos. Por exemplo, você vai numa igreja grande, você nunca vai conhecer todo mundo. Malemar, quem está perto de você. Por isso que a questão do pequeno grupo é tão importante, porque você cria uma intimidade com pelo menos 10, 15 pessoas da igreja. E quando a nossa igreja não couber mais aqui embaixo, que nós já tivemos a galeria lá em cima, vai ficar mais cheio. Quando nós tivermos 2 a 3 cultos, você vai vir no culto de manhã e não vai vir no culto da tarde, nem no culto da noite. Então você vai conhecer um pequeno grupo. Aí você combina com a tua grupo vida. Irmãos, todo mundo no culto de manhã, sim. Aí você senta, faz aquele grupinho seu ali, seus irmãos que conhece, companheiro, para estar junto. Por isso o grupo vida, por isso o pequeno grupo, para você ter um relacionamento. Então, para fechar, seja um guardião da visão. Eu aprendi isso muito cedo. A ser o guardião da visão, daquilo que Deus colocou na minha vida, na minha mão, na minha igreja. Seja um guardião. Não permita que nada que esteja fora se prolifere. Chegou, você vai no pastor e diz, pastor, há uma conversa assim assado. Estou trazendo para o senhor. Porque se você trouxer para outro, chama-se fofoca. Aí Deus vai queimar a tua língua, irmão. Agora, se você recebeu e trouxe para o teu pastor, é zelo, é cuidado. Pastor, houve tal situação aí, está meio estranho. Estou trazendo para o senhor levantar, sondar. Parece que está uma intriga, fulano com fulano. Então o pastor vai dizer, vou chamar os dois. Irmãos, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tal. Vamos perdoar, vamos acertar. Vamos orar um pelos outros? Vamos, amém. Glória a Deus. Não vamos? Dá um chicote, está lá. Vira o popô aí que o chinelo vai esquentar. Ajude a fechar as portas de trás. Então, percebeu que algum irmão está meio assim? Se você tem liberdade, vai. Se você conhece o discipulador, fala, fulano, estou percebendo que esse ciclano não está legal. Você tem como abordar, ver, fazer uma pergunta, começar. Então a pessoa vai ver, fala, tudo bem com você? Me chateei, tal dia que aconteceu isso. Poxa, eu estava nesse dia e eu não entendi como você entendeu. Olha, vamos acertar isso? Eu também acredito que o pastor não falou isso para te atacar. Vamos sentar com ele? Pastor, sabe naquele dia que o senhor pregou? O senhor falou tal palavra e a pessoa pegou para ela, achou que alguém contou e ficou chateada. Não. Acerta, ao perdão e a pessoa continua. Então ajude a fechar, não deixe acontecer.
A gente aprendeu isso muito, o Wade falava muito sobre isso, mão no pulso, como eu falei. Se tiver muito acelerado, tem alguma coisa errada, o cara está acelerado, vai ter um ataque, vamos acalmar. Se tiver morrendo, vai bater uma vez em cada tum-tum, tum-tum, você fala, está precisando de umas vitaminas, está precisando injetar fogo nele. E aí então você vai e ajuda. Enche as pessoas de amor. Ninguém reclama por receber atos de amor. Peque por excesso. Ame demais. Se quer pecar, peque por excesso. Ame, ame, ame. Cuide, zele, pergunte 10 vezes se for preciso. Ninguém vai ficar reclamando. Ninguém reclama de muitos beijos, de receber 10 beijos. Ninguém reclama. Agora reclama e fala, poxa, faz 6 meses que eu vou aqui, não recebi um sorriso. Aí o pessoal entristece. Então peque por excesso. Sorria, beije, abraça todo mundo. Aleluia. Porque a Bíblia diz, né, a questão da responsabilidade de estar atento. 2 Timóteo diz, o que de mim recebeste, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos guardar, cuidar, para que homens idôneos, mulheres idôneas estejam sendo ministradas e consigam passar para frente. Se houver algum lobo, se houver alguma situação, por isso que a gente falou, o guardião da visão. Se percebeu alguma situação, percebeu alguma coisa, algum roubo, vá, proteja, fale, guarde a visão, guarde a vida do teu pastor, guarde a vida da tua igreja, dos ministérios. Ouviu alguma conversa com relação ao seu pastor? Trate, chega, irmão, de onde saiu essa fonte? Não, porque fulano do ciclano falou. Pois eu quero te dizer que com relação a isso, o nosso pastor é assim, assado, homem de Deus, tarará, então morra aqui toda e qualquer conversa fiada. Amém? Amém.